A unção de um pastor no secreto de sua casa foi apenas o começo. O Espírito de Deus estava sobre Davi, mas para o resto de Israel, ele ainda era apenas um jovem, o filho caçula de Jessé. A fé que Deus viu em seu coração precisava ser forjada em público, diante do maior desafio que a nação já havia enfrentado. Hoje, vamos para o campo de batalha, para a linha de frente de um exército paralisado pelo medo. Pois é no vale da nossa maior intimidação que Deus revela o tamanho da nossa coragem. Esta é a história de como a fé de um jovem pastor derrubou um gigante e mudou o destino de Israel para sempre. O cenário era o Vale de Elá. De um lado de um monte, o exército dos filisteus, os inimigos jurados de Israel. Do outro, acampado e em ordem de batalha, estava o exército do rei Saul. Entre eles um vale, e no meio do vale, um impasse. Nenhum dos lados ousava avançar. Por 40 dias, a mesma rotina de humilhação se repetia. Todas as manhãs e todas as tardes, um homem saía do acampamento filisteu, um campeão. Seu nome era Golias, de Gate. Ele não era apenas um homem, era uma montanha de músculos e bronze. A Bíblia detalha sua estatura em quase 3 metros de altura. Seu capacete e sua couraça de bronze pesavam mais do que um homem comum. A ponta de sua lança era como um feixe de tecelão. Ele era a personificação da intimidação. A voz de Golias ecoava pelo vale, carregada de desprezo. Por que saís a ordenar a batalha? Escolhei um homem entre vós e desça ele a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. E ele terminava com uma afronta direta ao Deus de Israel. Hoje eu desafio as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ao ouvir isso, o rei Saul e todo o seu exército se espantavam e temiam muito. O medo havia paralisado a nação. Longe dali, Davi, o recém-ungido, continuava com sua vida de pastor. Seus 3 irmãos mais velhos estavam na guerra. Um dia seu pai, Jessé, o chamou e disse: leve este grão tostado e estes 10 pães para seus irmãos no acampamento, e leve estes 10 queijos ao comandante da unidade. Veja como eles estão e traga-me notícias. Davi obedeceu. Chegou ao acampamento, no momento exato em que o exército saía para a linha de batalha, gritando o seu grito de guerra. Mas o grito morreu na garganta quando, mais uma vez, Golias apareceu, repetindo seu desafio diário. E todos os homens de Israel, ao vê-lo, fugiram e sentiram grande medo. Mas Davi, ao ouvir as palavras do gigante, não sentiu medo. Sentiu indignação. Seu espírito, agora habitado pelo Espírito de Deus, não podia suportar tal blasfêmia. Quem é, pois, este filisteu incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Ele perguntou aos soldados. Seu irmão mais velho, Eliabe, o mesmo que fora rejeitado por Deus, ouviu e se irou contra Davi. Por que você desceu aqui com... Quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Conheço a sua presunção e a maldade do seu coração. Você desceu para ver a peleja. Mas Davi, sem se intimidar, continuou a perguntar, e suas palavras chegaram aos ouvidos do rei Saul. Levado à presença do rei, o jovem pastor declarou com uma confiança chocante: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Saul olhou para Davi, um jovem ruivo, provavelmente ainda na adolescência, e disse: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então, Davi revelou o segredo de sua coragem. Ele não era inexperiente em batalhas. Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria e a livrava da sua boca. O Senhor, que me livrou das garras do leão e das do urso,
Ele me livrará da mão deste filisteu. A fé de Davi contagiou o rei. Saul concordou. Vai, e o Senhor seja contigo. Saul vestiu Davi com sua própria armadura, um capacete de bronze e uma couraça. Mas Davi mal conseguia se mover. Não posso andar com isto, disse ele, pois nunca o experimentei. E tirou tudo. Ele não venceria a batalha com a força de Saul, mas com a força do Senhor. Davi tomou o que conhecia. Seu cajado de pastor na mão, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs em seu alforje. Com sua funda na mão, ele se aproximou do filisteu. Golias olhou para Davi e o desprezou. Viu apenas um jovem ruivo, de boa aparência, e zombou. Sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às feras do campo. Naquele momento, o vale silenciou. Todos os olhos estavam fixos no confronto. E a resposta de Davi ecoou como um trovão, uma declaração de fé que atravessaria os milênios. Tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo. Porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirar-te-ei a cabeça. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança. Porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. Davi correu em direção à linha de batalha, mão no alforge, pegou uma pedra, colocou-a na funda e a arremessou com toda a sua força. A pedra zuniu pelo ar e cravou-se na testa do gigante. Golias caiu com o rosto em terra. O pastor venceu a montanha. A fé venceu o medo. Sem espada na mão, Davi correu, pegou a própria espada do gigante e o matou, cortando-lhe a cabeça. O campeão dos filisteus estava morto. O exército de Israel, antes paralisado, soltou um grito de vitória e perseguiu seus inimigos. A vitória foi completa. A história de Davi e Golias nos ensina que todos nós enfrentamos gigantes. Gigantes do medo, da dúvida, da ansiedade, do pecado, de um diagnóstico impossível. E a tentação é olhar para o tamanho do gigante e para a nossa própria pequenez. Mas Davi nos ensina a mudar a perspectiva. Ele não focou no tamanho do inimigo, mas no tamanho do seu Deus. Nossos gigantes podem ser grandes, mas nosso Deus é maior. Nossas armas podem parecer simples, mas nas mãos de Deus, uma pequena pedra é mais poderosa que a maior das espadas. A batalha pertence ao Senhor. A vitória de Davi mudou tudo. Ele não era mais um pastor anônimo. Tornou-se um herói nacional. Mas a fama, como veremos, tem um preço. O mesmo rei que aplaudiu sua coragem seria consumido pelo ciúme, dando início a uma perseguição implacável. Se você quer descobrir como Davi navegou pelas águas perigosas da corte do rei Saul e como a semente do ciúme quase destruiu o ungido de Deus, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder o nosso próximo episódio: A Amizade e a Fúria do Rei. Deixe nos comentários qual é o gigante que você precisa entregar nas mãos de Deus hoje.